Hello, hello everybody! Hello todo mundo do Brasil, Singapura, aqui em Singapura, mundo afora. Muito bem, bom dia de Singapura, boa noite no Brasil, para todo mundo que está me vendo. E desculpa o atraso, eu combinei essa live hoje porque eu não poderia deixar de fazer. Bom dia de Singapura, Levi Everson, Yasmin, Pati Moura, muito bem. Todos vão entrando, que hoje, gente, hoje eu tenho uma live muito interessante. Valéria, minha esposa querida, amor da minha vida. Cláudia, Nora, oi Nora, tô em Singapura. Como é que estão as coisas na Brasil? Muito bem, Mariano LN Nunes, muito bem, gente. É o seguinte, eu vim aqui, eu estava em Dubai trabalhando e vim para Singapura. Dr. Rodrigo Galego, the great master in application. Dr. Rodrigo Galego é o melhor cirurgião de parede abdominal com aplicatura endoscópica, me ensinou, a gente opera junto em Brasília. Obrigado por estar aqui, Rodrigo. Muito bem, todo mundo aqui. Yasmin Abdelak. Muito bem, gente. É o seguinte, hoje é uma live interessante. Eu vim para Singapura para trabalhar. Hello, Dr. Yasmin. Hello, how are you? By the way, I'm talking in Portuguese, but if you want to receive this live content, just type hi, H-I. You will receive an e-book right now. Thank you. Muito bem, gente. Antes de mais nada, eu quero dizer a todos vocês que se você quiser receber um e-book sobre essa live, com todo o resumo, é só digitar agora HI, H-I. Digita HI, que você já recebe em português e em inglês o nosso e-book sobre essa live. Oh, está sem som. Deixa eu ver aqui. O que será? Uau. Melhorou o som, Valéria? Sei lá, a gente tenta ser tecnológico e acaba que piora o negócio. Estava com o microfone aqui e o negócio não estava indo muito bem. Hello? Ok. Rostânia. Yes. Hello, my friends. Oi, Rodrigo. Que bom que você está aí também. Muito obrigado. Gente, é o seguinte, para ser rápido, a gente tá falando o seguinte. Eu vim para Singapura para dar aula, estou treinando médicos aqui. E eu estava em Dubai trabalhando e eu vim falar aqui, treinar essas pessoas. Daniela Afonso, que bom que você está aí. Que bom, muito obrigado. Muito obrigado pelo prestígio. Pois é, gente, eu vim para Dubai trabalhar e daí de lá eu vim para cá, para Singapura. Tá vendo aquele prédio ali atrás? Aquele é o Marina Bay Sands. É o hotel mais típico daqui, tem um barco em cima dos 3 prédios, fica bem na beira da praia. É um lugar muito legal. Mas então, eu vim ensinar os médicos aqui sobre essas coisas de rejuvenescimento não cirúrgico, sobre botox e preenchimentos. Ontem eu passei o dia todo trabalhando, ensinando a eles, treinando sobre lasers e outras coisas. Então, como eu vim falar sobre botox, eu decidi falar sobre um tema muito importante que a gente vê nesses anos todos que a gente faz botox, que é a resistência ao botox. A resistência ao botox é um problema que a gente vê no dia a dia e se você quiser receber sobre isso, digita HI, H-I. O que é que funciona? O que acontece com o botox que ele não funciona? O problema, na verdade, é um pouco multifatorial. O que acontece é que você desenvolveu anticorpos contra o botox. Acaba que você vai querer ter um resultado legal e você aplica o botox e dura poucos dias ou não dura nada. Isso não é simples, é raro de acontecer. Existem 2 formas. A resistência que aparece desde o início, quer dizer, você aplica o botox e não tem efeito. Ou então é aquela resistência que você tem ao longo dos anos. Você faz uma vez, está bem, a outra vez também, e depois acaba que não tem resultado. Então, por que acontece isso? É formação de anticorpos. É simples assim. Os anticorpos eles aparecem toda vez. Dr. Sadiq, please, thank you so much, sir. Dr. Massari, thank you for being here. I'm talking about Botox resistance. I'm here in Singapore, and for you to receive an e-book, just type HI, H-I. H-I, you will receive my e-book now. Thank you so much. Doutora Fernanda, muito obrigado por estar aqui. Então, gente, resistência é isso, é simplesmente a formação de anticorpos. Os anticorpos aparecem com qualquer coisa. Se você toma uma aspirina agora, você vai fazer anticorpos. Se você tem uma vacina, você vai fazer anticorpos. A diferença é que tem pessoas que têm uma cota, um nível de anticorpos mais alto e acaba que os anticorpos eles atacam o botox, vamos dizer assim, e você não tem um resultado legal.
O problema é que a gente tem falsas resistências ao Botox. Ontem eu estava aqui falando para os médicos, eu vou começar agora, aqui já são 7h30 da manhã, eu vou começar às 8h30. E é um tema que a gente precisa ensinar esses caras, principalmente os que estão começando. Porque não é muito infrequente o paciente, claro, reclamar. Você paga para fazer um tratamento, você usa uma droga, injeta naquela pessoa e o resultado é pobre, ninguém gosta. Mas como eu estava falando, existem situações falsas. Existem as falsas resistências ao Botox, que é são aqueles casos que você aplica o Botox e ainda tem linha. Só que não é o problema do Botox em si, o Botox está lá bloqueando seus músculos. Um dos problemas, por exemplo, é a sua pele. Exatamente, a gente tem que ficar de olho, porque tem pacientes que não fazem nada na pele, eles só querem fazer Botox ao longo dos anos. Eu tenho pacientes, eu faço Botox há 30 anos, e às vezes não tem muita paciência, não entende a importância de estimular a pele. Então, se você bloqueia a musculatura, desculpa, e você não tem um efeito, a musculatura está bloqueada, você não tem a resistência, os anticorpos estão lá, mas não tem um nível muito alto. O problema é a sua pele. Claro que é a sua pele, porque você tem uma pele mais frágil, mais fina, e aí você ainda tem linha depois que você aplica. Agora, existe também outros problemas que são os problemas que são nossa culpa, os médicos. Porque para a gente preparar um Botox, a gente tem toda uma técnica. Você tem que diluir de um jeito correto, o número de unidades, você não pode fazer bolhas no frasco. Então a gente tem que avaliar isso tudo, é lógico. Agora, a questão é quando você fez o seu Botox e não teve um resultado legal, a gente precisa entender tudo, inclusive quando há resistência. Quando você determina, você como médico, a clínica, que você fez tudo direito, preparou direito, tá tudo ok, a marca do Gustavo Oi, Gustavo, tudo bem? A marca do produto é legal, então o problema realmente pode ser do paciente. E aí, o que a gente faz? O problema é o que faz, não adianta você... Eu quero meu resultado! Bom, gente, basicamente, quando a gente tem a resistência, você injetou seu Botox, a gente espera, cientificamente, a gente considera que ele dure 3 a 8 meses, alguns trabalhos dizem de 3 a 6 meses, e você tem um efeito menor que 3 meses, especialmente quando na próxima sessão foram 3 meses, na seguinte 2 meses, depois nada, isso é uma resistência clássica. E aí, o que você faz? A gente tem duas opções. Primeiro, trocar de marca. Claro, que é uma opção interessante, porque a resistência pode ser aos outros elementos daquela marca. Mas isso não é a melhor opção. A melhor que a gente faz lá na clínica do Brasil, lá na clínica de Dubai, é aumentar a dose. Isso, primeiro a gente faz, baseado na ciência, baseado no que é publicado, você aumenta a dose. Botox é uma droga. Toda droga tem uma dose que a gente precisa obedecer. A gente não pode ficar aumentando dose de remédio para ver se o efeito melhora. Tem várias consequências disso. O negócio é que o Botox, também como droga, a gente tem um limite. Então a pergunta é, por que você já não dá logo aquele monte de dose? Porque senão, num primeiro momento, eu vou te vacinar contra o Botox. E aí quanto maior a dose, maior a proporção de anticorpos e maior a chance de se fazer resistência. Então a minha postura, tanto em Dubai quanto no Brasil e também mundo afora, a gente dá aula, é o seguinte. Muito bem, você está fazendo Botox comigo, o efeito está indo bem, de repente não foi tão legal, a gente faz a próxima sessão. Opa, também não ficou legal, vamos ver o que está acontecendo. Se a gente identifica que é uma resistência, a primeira coisa eu vou aumentar a dose, até para fazer uma prova terapêutica. Né? Quer dizer, a gente usa 33 unidades, eu vou fazer... a gente usa 40 unidades, eu posso fazer 50 unidades, talvez. Eu vou calcular de acordo com uma regra. E aí a gente usa isso. Funcionou melhor, durou mais tempo, por enquanto está resolvido o negócio. Não funcionou, ou se você mesmo assim no futuro desenvolve a tal resistência, ou seja, o efeito não está legal, a única alternativa é trocar de marca. Por que faz sentido isso? Porque na verdade o Botox, ele é uma molécula, um neurotransmissor ou um neurobloqueador, né? E ele tem várias proteínas ao redor dele. O núcleo é sempre o mesmo, basicamente o mesmo. Mas as proteínas em volta dependem da marca. Então quando você faz a marca Botox, você tem albumina e outras proteínas.
Quando você faz o Dysport, a gente tem o Botox, claro, mas lactose, que é do leite, e outras proteínas. Mrs. Manish Luhera, thank you for being here. Please, my friend, type HI now, H-I, and you will receive my e-book talking about Botox resistance. Thank you for being here. Todos vocês que estão entrando, digita agora HI, H-I, e você vai receber um e-book agora de tudo que eu estou falando. Não precisa nem assistir até o final, você vai receber e depois, claro, me manda mensagens. Então é isso. A segunda opção eu vou trocar de marca porque é de se esperar. Thelma, bom dia de Singapura, que bom que você está aqui. Então, a gente troca a marca exatamente por isso, porque a gente espera que aqueles anticorpos, aquela resistência foi contra aquele grupo de proteína. Não foi exatamente com a toxina botulínica. Por isso faz sentido. Faz sentido porque a gente vai então ter a esperança de que você não tem anticorpos contra aquelas proteínas. Né, Marcela, minha irmã querida, amada? Tô aqui em Singapura. Ok, que bom. Bom dia. Então é isso, gente. Basicamente, resistência ao Botox. A gente precisa entender o seguinte. O médico tem que preparar direito. O médico tem que ter a ciência e saber fazer, diluir para que tenha um resultado legal. Tem toda uma técnica envolvida nisso. Segundo ponto, o paciente tem que entender que Botox funciona se a pele está bem. Se você tem uma pele muito frágil, muito fininha, você tem que estimular essa pele com um bando de coisa. Com DNA de salmão, com alguns lasers e microagulhamento com radiofrequência, seja lá o que for. Ou às vezes até uma plástica mesmo. Mas assim, se a sua pele está bem cuidada, continua com resultado ruim, a gente toma duas medidas. A primeira delas é o aumento da dose. A gente chama de Botox concentrado. Aí a gente aplica e aguarda. O efeito está legal? Eu vou manter aquilo. Se você continua a fazer resistência, quer dizer, um efeito ruim e pobre, aí não tem jeito, eu tenho que mudar de marca. A questão é que marca. Bom, vai de cada médico. Eu tento seguir a nossa experiência e o que é publicado. Eu sempre uso Botox. A marca americana é o primeiro. Se eu identifico que o paciente fez resistência, mesmo aumentando a dose, eu pulo para o Dysport, que era uma marca inglesa, agora é feita nos Estados Unidos. Eu tenho que obedecer as que eu tenho no Brasil, né? Em Dubai a gente tem outras, mas ainda assim em Dubai eu mantenho Botox e Dysport. Se eu não tiver alguma coisa, um resultado legal ainda, aí depende do país que eu tô, a gente vai seguir para uma terceira marca. Ana Lúcia Palma, minha querida, bom dia de Singapura. Wilson Mendes, bom dia. Pamela Ale, Cris Santos, boa noite do Brasil, bom dia de Singapura. Olha lá o Marina Bay Sands, é um lugar legal. E eu aproveitei para fazer uma live, porque eu estou aqui com médicos da Austrália, aqui de Singapura, Hong Kong, Xangai, tem de Macau e Jakarta, na Indonésia. Estou treinando eles sobre essas coisas da estética e hoje eu vou falar sobre Botox. São 7h40 da manhã aqui, daqui a pouco eu vou começar. Aproveitei para fazer essa live, porque como eu vou falar para eles, eu pensando, é um tema que as pessoas realmente comentam muito. Se comenta esse papo pô, meu Botox não dura mais, eu acho que ele está usando água. Não, a gente tem que entender o que acontece e sanar. A honra é minha, Ana Lúcia. A gente sana dessas duas formas. Você primeiro aumenta a dose, se não funcionar você troca de marca. É isso aí, é que nem namorado. É igual, sabe essa gente que não presta? Você troca. Só que Botox presta, mas às vezes para aquela situação não tá tão legal. Então é isso que a gente faz. Você está resistente, avalia sua pele primeiro e depois a gente toma uma decisão. Geralmente eu faço assim, a gente aumenta a dose. Se não funciona, eu troco a marca, sempre seguindo uma linha. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu adoro deixar isso claro, tanto no Brasil quanto em Dubai, eu não fico usando o Botox mais baratinho. Isso não é legal, porque se você não tem um resultado bom, você não vai saber, e nem a gente vai saber entender o que está acontecendo. Então eu sempre uso o Botox, não estou fazendo propaganda. Botox a gente chama um termo generalista, mas Botox é uma marca específica americana, foi a primeira. O Botox é sempre o que a gente usou. Quando a gente identifica uma resistência, a minha escolha pessoal é o Dysport. Nada específico, simplesmente são as duas mais antigas. Então os trabalhos científicos são os mais comuns com essas duas marcas, por isso que eu uso. É isso aí, garotos e garotas. Doutora Fernanda, muito bom. Todo mundo que entrou e todos vocês que estão assistindo, todo mundo que vai assistir depois, vai ficar gravado aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, também no YouTube, no nosso, que mais? No nosso TikTok, e a gente também tem um podcast no Spotify, que é o Dr. MPcast. Você também pode ouvir quando você estiver fazendo exercício, dirigindo, sei lá o que for. E agora, para todos vocês, digitem HI.
HI. Você vai receber um e-book contando sobre isso tudo, ok? Muito obrigado a todo mundo, direto de Singapura. Olha lá o Marina Bay Sands, é aquele prédio lá esquisito com 3 torres e mais aquele treco em cima, mas isso aqui é Singapura. Aliás, eu demorei um pouquinho a começar porque caiu uma chuva horrorosa que eu queria fazer na cobertura e eu tive que esperar, tá bom? Beijo pra vocês, todo mundo digita hi e você vai receber o e-book, tá bom? Vou trabalhar, beijo, bom final de semana, terça-feira eu tô no Brasil, tchau!